Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Salmos de número 77. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Vamos meditar na palavra de Deus essa noite. A palavra de Deus vai dizer assim: clamei a Deus com a minha voz. A Deus eu levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia eu busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito ele desfalecia. Sustentasse os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e em meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus da misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isso é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Amém? Oremos ao Senhor, feche seus olhos e peça ao Senhor nessa hora, meus irmãos, para que Ele fale ao seu coração. Tudo que você precisa, homem nenhum pode te dar, mas aquele que tem o poder sobre todas as coisas, Ele está aqui nessa noite. E se você puder deixar tudo que ficou lá fora, e trazer para cá o seu coração, a sua mente, para você poder ouvir a voz de Deus, e ir embora nessa noite com uma certeza dentro do seu coração, que ainda há vida esperando eu e você, ainda há solução esperando eu e você, para todos os nossos problemas. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço por tudo que tens feito até aqui. Eu agradeço pelos louvores, eu agradeço os irmãos que ofertaram, dizimaram, eu agradeço por aqueles que já cantaram, aqueles que chegaram, eu agradeço pelos irmãos que nos visitam nessa noite, eu agradeço por aqueles que estão em casa, neste momento, orando para que o Senhor fale com eles ali. A tua santa palavra, ela foi lida, e nós temos crido que essa palavra, ela tem poder para mudar todas as coisas. Então nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, faz um milagre aqui, faz um milagre na minha vida, na vida dos meus irmãos, para que nós possamos ir embora cheios de certeza que ainda há um Deus que opera milagres, independentemente de qualquer situação ou qualquer cenário que esteja à nossa volta. Então fica conosco, eu peço, eu agradeço, em nome de Jesus, amém. Tome seu assento, meus irmãos. Eu quero falar com os irmãos nessa noite desse salmo. E se tem uma coisa que tem afetado, irmãos, toda a humanidade, seja ela rico, seja pobre, existe uma situação de desânimo tomando conta de tantas pessoas. O desânimo ele vem forte sobre muitas pessoas, e elas podem em muitos momentos ser ricas, mas elas também podem ser pobres. Elas podem ter em abundância, mas elas também podem ter em escassez. É uma coisa que não escolhe classe social. O desânimo ele vem, e quando ele nos domina, ele tem causado tanto desespero, que em alguns momentos, pessoas desesperadas, elas tomam a decisão de tirarem a sua própria vida. Pessoas que estão sofrendo. E quando nós vamos à Bíblia, nós encontramos muitos homens. Nós falamos aqui esses dias sobre Elias, que mesmo sendo um homem de ferro, pediu no seu coração que Deus o matasse, porque o desânimo entrou no seu coração e ele não conseguia ir avante. Quando nós vamos em Paulo, no Novo Testamento, Paulo vai dizer, lá em primeira carta, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número
1 e no versículo 8, Paulo vai dizer uma expressão que eu queria que você entendesse, para que a gente possa pensar nessa noite. Olha o que Paulo diz, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo de número 8, o apóstolo vai dizer assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal, que até da vida desesperamos. Paulo vai dizer, nós passamos por tantas lutas na Ásia, que um momento chegou que nós não tínhamos mais esperanças de viver. A aflição era tão grande, que só tínhamos uma certeza: daqui nós não passamos, a morte chegará. Quando nós vamos em Mateus, no capítulo 26, a partir do 35 e diante, nós vamos ver o próprio Jesus pegando os seus discípulos, indo ao monte e falando: olha, ficai aqui, orem comigo, porque eu estou com a minha alma triste, eu estou com a minha alma a tal ponto triste que eu preciso orar. E a Bíblia diz que quando Jesus se prostra de joelho, ele vai fazer um pedido a Deus, e ele diz: Deus, se é possível, não permita que eu passe por esse momento de dor, não permita que eu seja levado àquela cruz, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Quando nós lemos esses textos, nós temos que identificar uma diferença neles e em nós. Hoje, quando as dificuldades chegam, não estamos mais fazendo o que eles faziam. No momento de dificuldade, eles corriam, em primeiro lugar, para Deus. Isso é considerar Deus, isso é ter Deus como um Senhor, o poderoso, o Criador. E nós vivemos uma geração que só corre para Deus no último minuto, uma geração que só vai correr para Deus quando nada mais der certo. É preciso eu e você lembrar que há sim um Deus nos céus, esperando eu e você tomar uma posição no meio da dificuldade. Quando a gente lê isso aqui, a gente fala: meu Deus, por que ele só vem quando está tudo errado? Muitos só chegam a Deus quando está tudo bagunçado, e Satanás, como é articuloso, ele costuma sempre colocar um peso a mais e dizer: agora não adianta ir à igreja. Mas eu quero te dizer que Deus, diferentemente da minha pessoa e da sua, não importa o que fizemos, quando pensamos nele e vamos até ele, a Bíblia diz que ele nos recebe de todo o coração, que ele nos perdoa de todo o pecado, e a Bíblia ainda diz que ele não se lembra mais dos pecados que ficaram para trás. E nós lemos um salmo que vai trazer um homem por nome Asaf, um maestro da casa de Deus, que não tinha máscara. Eu gosto de ler Asaf, porque Asaf não usava máscara. Nós queremos fazer uma finta de inteligentes, de sempre bem, eu sempre estou bem, eu sempre estou legal, eu sempre estou feliz. E Asaf não tinha isso com ele. Ele tinha conflitos internos, ele vivia uma briga com ele mesmo. E o texto diz, se você for ler comigo, volte lá em Salmo 77, a Bíblia vai dizer que este homem, ele se sentiu esquecido e abandonado por Deus. Esse homem, ele não conseguia mais dormir. Esse homem, ele não conseguia articular mais os seus pensamentos. E eu fico pensando que se Asaf tivesse passado em um consultório médico, o médico lhe daria uma certeza. O médico lhe diria: você está com uma depressão profunda, Asaf. Você está sofrendo de uma depressão profunda. Porque a Bíblia registra e deixa claro que ele tinha exaustão emocional, estava cansado, tão cansado, que ele começa a questionar Deus. Que ele começa a olhar para Deus e falar assim: será que Deus se esqueceu de mim? Será que essas orações que eu tenho feito constantemente não vão ser atendidas? Será que a misericórdia de Deus cessou? Será que a promessa que ele disse não existe mais?
Asaf estava numa situação, meu irmão, vamos dizer, teologicamente ou clinicamente depressiva. Ele estava em guerra, sozinho dentro do seu lar. E essas perguntas, se você visse um pastor fazendo, vamos colocar dentro de uma realidade para você entender. Imaginou você encontrar um pastor e falar com ele falar assim para você: eu não sei mais, eu estou apavorado, eu estou desesperado, eu estou perturbado, eu oro, eu clamo, eu faço tanta coisa, será que Deus não me responde mais? Será que Deus está me castigando? Será que Deus não está colocando a sua mão sobre mim? Será que eu não tenho escolhido caminhos que não são de Deus? E este homem, ele vai dizer que ele estava dentro de uma guerra que só ele sabia. É bom saber que em alguns momentos ninguém vai te ajudar. É bom saber que em alguns momentos ninguém vai te estender a mão. Mas existe um Deus que ele mesmo disse: ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, eu, o Senhor, não me esqueço de ti. E é por isso que nós temos que ter um comportamento igual de Asaf. Nós temos que recorrer a Deus. E meus irmãos, nada acontece do dia para a noite. Ninguém fica depressivo de um dia para a noite. Ninguém vai dormir e acorda depressivo. Isso começa com um processo lento, uma mágoa não resolvida, um problema não resolvido, uma situação que não foi colocada às claras para se resolver. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 14 e 15. Quem achou, diga amém. Quem não achou ainda, diga: me espere, por favor. Amém. A palavra de Deus vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, entenda isso, ninguém verá o Senhor. O versículo 15 vai dizer: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Quando nós lemos esse texto, nós vemos a palavra de Deus nos ensinando uma coisa: que é preciso ter paz uns com os outros, é preciso buscar essa razão de viver uns com os outros, buscar a paz uns com os outros, e também a santificação, que é a separação do pecado, porque se não fizermos isso, não temos como ver Deus. E ele dá um conselho, e ele diz: tomem cuidado, para que ninguém se prive da graça de Deus, da misericórdia, do perdão, do amor, e que nenhuma raiz de amargura venha brotar no seu coração, e com essa raiz sejam tantas pessoas contaminadas. Nós podemos fazer uma interligação com Deuteronômio 29, quando o povo está entrando e Deus vai dizer para eles não se misturarem, para que nenhuma raiz de fel venha estar sobre eles. O que é isso, irmãos? O que é que essa raiz? É a erva daninha. A erva daninha, ela fica no mesmo lugar que a planta boa, só que ela tira energia da planta boa, ela suga a planta boa. Nós temos que nessa noite entender que se eu e você não souber resolver os conflitos da vida, mais cedo ou mais tarde nós vamos travar, porque isso vai trazendo dentro de nós rancor, tristeza. Quantas pessoas você vê hoje que dizem: eu não quero mais ter amigos,
Eu prefiro estar sozinho. Meus irmãos, não é o conselho bíblico. A Bíblia diz que o homem que tem muitos amigos, ele pode se alegrar. Nós temos sim que ter amigos, mas quando vier os conflitos, nós temos que resolvê-los. E nós não podemos deixar nessa noite que nenhum problema nos faça chegar ao ponto de Asaf e ter uma aparência boa, sair do culto que nem Asaf saía. Asaf estava ali regendo o coral, Asaf estava dando as notas musicais e falando: cantem agudo, cantem grave, faça contralto, faça baixo. Mas quando Asaf ia embora triste, Asaf ia embora com tanto rancor no seu coração, que ele não sabia como se comportar. E ao ler esse texto, eu quero pedir para você que faça uma avaliação dentro do seu coração nessa noite. Você que está em casa, você que está aqui. Porque, irmãos, existe uma sequência. A gente vai se decepcionar com alguma coisa. Aí essa decepção gera em nós dúvida. Aí a dúvida, ela vai gerar em nós tristeza. Aí essa tristeza vai gerar em nós rancor. Aí esse rancor vai gerar em nós tribulações, e quando vamos ver, nós estamos amargurados, cheios de coisas más dentro de nós, não confiando em ninguém, não se abrindo para ninguém, e vamos guardando tudo dentro de nós, como se fôssemos super-homens, como se fosse capaz de suportar tudo aquilo. Você e eu não somos super-homens, nós somos fracos, nós somos pequenos, mas aquele que nos chamou, Ele é poderoso para nos ajudar, para limpar o nosso coração, para nos fazer ter consciência que não podemos deixar o mal entrar em nós. Por isso, se você vê que alguém te magoou, vai até ela. Quando você vê que alguma situação está te incomodando, vai resolver, para que você tenha paz, meus irmãos, para que você tenha felicidade, porque o diabo, ele trabalha na consciência de tantas pessoas. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, porque pode ser que alguns de nós nessa noite estejamos dentro de uma situação de conflito, estejamos dentro de uma situação que estejamos perguntando para Deus: cadê Deus? Por que Deus não me responde? Por que eu estou orando e não tem nada acontecendo? E a Bíblia vai dizer em Provérbios, capítulo 15, versículo 13, que um coração alegre, é possível ver um coração alegre. Não sei se você sabia. A Bíblia diz que você consegue ver um coração alegre, porque a Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Uma alegria escondida, ela traz uma beleza facial. É fácil olhar alguém e falar: esse está alegre. É fácil olhar alguém e dizer: esse está triste. O nosso rosto demonstra, os nossos sinais vitais do rosto demonstram se estamos alegres ou tristes, se não estamos suportando mais a carga. Mas é preciso nessa noite abrir o nosso coração, deixar o Senhor entrar dentro dele e falar: Senhor, sonda o meu coração, fazer que nem o salmista diz, vê se está dentro dele alguma coisa errada e tira, porque eu quero ficar com o rosto feliz, o rosto alegre. Abra sua Bíblia também. Eu gosto do que Paulo ensina, Filipenses capítulo 3. Eu penso que se a gente nessa noite entender essa palavra, nós podemos amanhã acordar melhor. Nossa segunda-feira será melhor, não porque vai acontecer alguma coisa, mas porque nessa noite já está acontecendo. Eu e você estamos entendendo que Deus quer melhor de nós, Deus quer algo melhor de nós. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3 e o versículo 13. Paulo vai dizer uma coisa: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu estou fazendo, e é que esquecendo das coisas que para trás de mim ficam, e avançando para aquelas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Paulo está dizendo para mim e para você: para de olhar para trás. O que passou, passou, não tem como nós voltarmos no amanhã. Se você errou, se arrepende, continua. Se não deu certo, não desiste, continua. E nós às vezes queremos ficar preso.
As emoções estão prendendo, irmãos, quanta gente presa emocionalmente, quantas pessoas que não conseguem passar avante por causa de um erro que cometeu no passado. Vocês pensam em Paulo, se ele fosse ficar lembrando do passado, ele ficar olhando e falando: eu estava quando mataram Estevão. Você imagine se Paulo fosse se prender ao passado e falar: eu estava naquele dia olhando Estevão ser apedrejado, eu estava olhando um missionário ser morto, eu estava olhando um homem que tinha conhecimento da Bíblia ser morto, e eu fiquei parado. Mas a Bíblia diz que ele esqueceu do passado. Ele diz: eu fui o pior dos pecadores, mas o Senhor me aceitou, o Senhor me regenerou, e agora eu faço uma coisa: eu me esqueço do que está para trás de mim, e eu prossigo para o alvo, que é a minha salvação em Cristo. Se você não fizer isso nessa noite, você ficará preso a uma coisa que não pode mudar. Mas o Senhor nos chama nessa noite. Ajude o seu coração aí. Você que não tem o hábito às vezes de ler a Bíblia, Romanos capítulo 15, no versículo 4. Abra ela para você entender por que nós estamos falando de Asaf, que há tanto tempo já não existe mais. Por que Asaf registrou esse momento na sua vida de dor, de angústia? Por que ele não excluiu isso? Não vou falar, eu quero ficar quieto. Mas por que Asaf escreve? Paulo, ele diz aos irmãos de Roma, e diz para mim e para você também nessa noite: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. É por isso que nós cristãos temos que ler a Bíblia, porque quando você lê essa história de Asaf, você fala: ele está pior que eu, ele está pior que eu, porque ele está doido já, ele está questionando Deus, ele está perguntando se Deus existe, ele está perguntando se a misericórdia existe. Ele está pior que eu, porque ele não está nem dormindo. A Bíblia vai dizer que ele fica à noite com a mão levantada, clamando. E ele vai dizer, quando lembra de Deus, a alma se perturba de tal forma que ele fica angustiado. Mas nessa noite Deus nos chama a aprender algumas coisas com ele aqui. E a primeira coisa que eu queria dividir com os irmãos, que eu aprendo lendo esse texto, e que eu meditei muito essa semana sobre Asaf, sobre isso, é o versículo de número 1 e 2 do capítulo 77. A Bíblia vai dizer que, com letras bem legíveis, a Bíblia diz: clamei a Deus com a minha voz. Quantas vezes nós estamos falando: ora por mim, 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 mas nós não oramos. Nós pedimos para alguém orar por nós, mas nós não oramos por nós. E aqui eu entendo, irmãos, que nós temos que saber para onde estamos indo quando estamos com problemas, para onde estamos indo quando aperta o cinto, para onde estamos indo quando tudo está dando errado. Muitos vão para a internet, muitos vão para tantos lugares, mas é preciso eu e você aprender com ele nessa noite, que ele foi aos pés do Senhor. A Bíblia vai dizer assim: e eu clamei a Deus com a minha voz. Eu abri a minha boca e falei: Deus, eu preciso de ti. E o texto vai dizer algo que é maravilhoso: a Deus eu levantei a minha voz, e ele se inclinou para me ouvir. Eu gosto de ler a Bíblia porque pensa um cara doido desse, Deus querer ouvir ele. Um homem que estava dentro da igreja, um homem que orava, um homem que fazia canções maravilhosas, um homem que regia um coral dentro do templo, e estava dentro dessa perturbação, e ele fala: ai, para onde eu vou? Eu vou clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que quando ele clama, o Senhor se inclina e quer ouvir o que ele tem a dizer. Deus quer ouvir o que você tem a dizer nessa noite.
Deus está te vendo aí em casa, aqui na igreja. Deus está vendo você. Ele quer ouvir o que você tem a dizer, o que você veio fazer. Talvez antes de chegar aqui você reclamou de tudo, da vida, do céu, do calor, do frio, do ônibus, do lockdown, de tanta coisa. E talvez até você perguntou onde estava Deus. Talvez você até tenha dito: o que está adiantando eu cultuar, eu ir à igreja? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Mateus capítulo 11. Eu quero ler o versículo 28 a 30. E é isso que está faltando hoje em nós, irmãos. Eu tenho falado talvez muito tempo sobre isso. Faltando um posicionamento. Isso é posicionamento. O pecado, a dor, ela não tirava esses homens de Deus. Eles iam reclamando, mas eles iam a Deus. Eles estavam tristes, mas eles iam a Deus. Eles não abandonavam. Eles diziam: eu não aguento mais, eu quero a tua misericórdia. E parece que hoje nós não estamos mais tendo a direção de quando está tudo ruim, nós ir a Deus. Deus ficou em último lugar. Você já viu que, não sei se você já passou por isso, mas uma situação que alguém vem te chamar e alguém diz: só chamaram você porque ninguém quis. Só chamaram você porque ninguém quis. E às vezes eu e você, com orgulho, a gente fala: eu não vou mais. Mas teve um homem que só foi chamado porque ninguém serviu, e ele não teve orgulho. Ele não teve orgulho, e ele se transformou o maior rei de Israel. Porque a Bíblia diz que aquele homem foi chamar Davi, e quando ele chega ele fala: Davi, o teu pai te esqueceu de você, e eu só vim chamar você porque nenhum dos seus irmãos foi aceito. Davi podia falar: eu não vou não, eu não vou, só me chamou porque meu irmão não foi aceito, meu pai não se lembrou de mim, o meu pai nem me falou. Ele não fez isso. A Bíblia diz que ele falou: já que me chamaram, eu vou. Às vezes Deus faz ninguém servir para abrir a porta para você, mas às vezes o ego e o orgulho faz as portas se fecharem para nós. Mas é preciso, quando Deus chama, vá. Não importa se ninguém quis ir, vá. Porque quando Deus chama, Ele se encarrega de fazer o que Ele tem que fazer para te abençoar. E a Bíblia vai dizer que Ele vai a Deus. E quando nós vamos em Mateus 11, o verso 28, nós vamos ver Jesus dizendo algo que você pode nessa noite escutar e aceitar no seu coração. Jesus vai dizer: vinde a mim, todos os ricos, todos os milionários da terra, todos aqueles que estão bem, com as suas famílias estáveis, todos aqueles que são inteligentes, que têm roupas boas. Vinde a mim todos que têm um equilíbrio psicológico. Vinde a mim todos que sabem decifrar os códigos da vida. Vinde a mim todos psicólogos, terapeutas. Vinde a mim todos doutores. Ele não fala isso. Ele fala: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vou aliviar vocês, eu vou tirar de vocês o peso. É esse Jesus que está sumindo das igrejas. É esse Jesus que está sumindo do evangelho dos dias atuais. É um Jesus que ama você pelo que você é, e não pelo que você tem dentro do bolso. É um Jesus que te ama porque Ele morreu na cruz do Calvário por você, e não pelo que você podia fazer. E parece que nós estamos dormindo no ponto. Um chamado desse, nós estamos às vezes chorando. Se ninguém quer te ajudar, deixa para lá, mas vai para os pés dele, porque ele diz: eu vos aliviarei, eu vou aliviar. Se ninguém quer te ajudar, eu te ajudo, diz o Senhor. Mas é preciso ter posicionamento. É preciso se posicionar e falar: eu vou. Está tudo dando errado, mas eu continuo. Eu não estou vendo nada, mas eu vou para os pés dele. Abra sua Bíblia, por favor. Jeremias capítulo 33. Se você está entendendo, diga amém. Amém. Jeremias capítulo 33. Esse profeta que sofreu tanto, o Senhor, usando a boca dele, disse:
clama a mim. Clama a mim, e eu responder-te-ei, e te anunciar-te-ei coisas firmes, coisas estáveis, coisas que não se mudam de lugar, coisas que não são transitórias, mas são eternas. Clama a mim que eu vou te responder, coisas que você ainda nem sabe. Mas é preciso se posicionar, é preciso falar: eu tenho que ir até Deus. E quando nós vamos em Hebreus capítulo 11, vai dizer que é impossível agradar a Deus sem ter fé, porque é necessário que aquele que se achega a Deus, primeiro, não creia que Ele pode te dar, primeiro creia que Ele existe, e que Ele é Deus, e que Ele está acima de todas as coisas, e que Ele é eterno, e que Ele não muda, e que Ele não há sombra nem variação, que Ele não dorme, que Ele não descansa. Mas acredite também que Ele é aquele que dá o galardão a todos que o buscam. Então a primeira coisa que eu queria dividir com você nessa noite, que eu aprendo com Asaf, é que na nossa loucura da vida, na loucura existencial, na loucura de não entender porquê, para onde, como, onde, vá a Cristo. Vá a Cristo. Vá a Cristo. Pare de achar que não me ajudaram. Calma. Talvez se tivessem te ajudado, você não estava aqui hoje. Talvez se tivessem te ajudado, você não estava assistindo essa live agora. Talvez se alguém tivesse te estendido a mão, você não estava buscando Deus nessa noite. E eu quero que você abra sua Bíblia. Quero que você leia comigo, porque eu penso que pode nos ajudar nessa noite. Volte no Salmo 77. O versículo de 2 em diante, ele vai dizer assim: no dia da minha angústia, eu busquei ao Senhor, na minha mão, a minha mão se estendeu de noite, e não cessava, e a minha alma, glória a Deus, ela se recusava a ser consolada. Aqui eu entendo que as nossas orações precisam estar em sintonia com o nosso coração. O coração precisa estar sintonizado com as palavras. Ele mostra claramente que a sua oração não tinha sintonia até aquele momento, porque ele clama a Deus, ele vai a Deus, mas ele rejeita o consolo de Deus. A Bíblia diz aqui que ele está rejeitando o consolo de Deus. Jeremias 29, abra aí, leia comigo, por favor. O capítulo de número 29 e o versículo de número 13. Abra sua Bíblia, vamos lê-la. Porque quando lemos a Bíblia, falamos a palavra de Deus. Olha o que Jeremias vai dizer: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Nós vemos um homem dizendo que estava clamando ao Senhor, nós vemos um homem dizendo que estava orando ao Senhor, mas ele se recusava a aceitar o consolo do Senhor. A minha alma, olha o que ele vai dizer, irmãos, no versículo de número 2, ele diz que a minha alma recusava ser consoladas. Isso daqui nós podemos aprender quando nós oramos pela restauração do casamento, mas nos damos brecha para o perdão. Isso daqui é quando nós oramos pedindo a Deus que me abençoe a ter sabedoria bíblica, mas não lê a Bíblia. Isso aqui é quando nós dizemos: eu amo a obra de Deus, mas não fazemos nada por ela, não disponibilizando nenhum tempo para ela.
Nós precisamos nessa noite sintonizar o coração com a oração. Se isso não acontecer, irmãos, nós vamos ficar que nem ele. A Bíblia diz aqui que ele ficou perturbado o seu coração. Abra sua Bíblia, eu quero ler um texto também. Esse texto é famoso, Marcos 5,30. A gente precisa aprender a orar nessa noite. Uma oração feita, ligada com o teu coração, ela causa uma coisa diferente em Deus. Não importa quantas pessoas tem aqui. Ah, pastor, mas tem muita gente, Deus está falando com alguém, não é comigo. Ah, pastor, na internet tem tanta gente, Deus deve estar falando com alguém, mas não comigo. Será que Deus ouve a minha oração? Quando nós vamos em Marcos, saiu dali, eu estou achando que o nosso homem está ali, mas eu vou dizer o que Jesus faz. Marcos 5, versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si tinha saído, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Não importa a multidão, quando a oração é feita de todo o coração, ela toca o Senhor, porque dele sai virtude, ele tem prazer em abençoar. Alguém ia dizer: não, mas é uma mulher, não, mas ela está imunda, não, mas ela não podia tocar. Mas a Bíblia diz que dentro do coração ela disse: se eu tocar, eu vou ser curada, se eu tocar, eu vou ser transformada. É preciso sintonizar, meu irmão. Sintonize o seu coração nessa noite. Pare de fazer oração com a boca, comece a orar com o teu coração, porque a Bíblia diz que Ele é aquele que te vê no oculto do teu quarto. Jesus disse: olha, quando vocês forem orar, não façam que nem os fariseus, porque os fariseus gostam de levantar as mãos em público, eles gostam de usar palavras difíceis. Fomenta nesta noite o meu coração, eterno Pai. Não façam isso. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta sobre você, e o Deus que te vê em secreto, Ele responde a sua oração em público, para que você entenda que quando você ora com o teu coração, existe resposta de Deus. E Asaf não estava tendo esse momento de oração, ele estava tendo conflitos. Sabe o que diz Tiago no capítulo 1? Abra sua Bíblia, eu gosto de ler, porque se você não ler, de repente você acha que não é verdadeiro. E o que tem poder não é a palavra do pastor, mas é a palavra de Deus. O que muda as vidas é a palavra que sai da boca de Deus. Essa muda, essa entra no coração, essa incomoda o nosso caráter, essa faz a gente ficar pensando: preciso melhorar, eu preciso melhorar, e eu preciso melhorar. Isso vai incomodando, isso leva a gente embora, a gente deita pensando: eu preciso melhorar. E quando a gente acorda, a gente está melhor por causa da palavra de Deus. Que Deus abençoe o tradutor. Glória a Deus. Nós temos um tradutor interno aqui que está sofrendo para traduzir o pastor nessa noite. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, meus irmãos. Tiago capítulo 1, versículos de número 7 e 8. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração duplo, ele é inconstante em todos os seus caminhos. É preciso nessa noite tomar uma posição. É preciso alinhar o teu coração com a tua oração. É preciso falar: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Ele já disse: vinde a mim, venha que eu te ajudo. Ele já disse: se a sua mãe esqueceu de você, eu não me esqueço. Eu te conheço antes de você ser formado. Eu sei tudo sobre você. Mas é preciso ter coerência entre a oração e as palavras, para que você possa receber do Senhor o que você tanto está pedindo nessa noite. Porque às vezes nós falamos: eu quero a salvação do meu filho, mas não oramos pelo filho. Eu quero a salvação do meu esposo, mas não oramos pelo esposo.
Eu quero ser transformado, mas não vigiamos no comportamento, nas palavras. É preciso nessa noite alinhar o teu coração com a tua oração. Não deixe de fazer isso nessa noite. Não deixe de fazer isso nessa noite. E o terceiro item que eu queria falar com você nessa noite. Abra lá em Salmo 77. Eu quero ler o versículo 10 com você. Acharam? Aqui vai dizer assim, ó. E disse eu, isto é enfermidade minha. E o que nós temos que aprender nessa noite é assumir as responsabilidades sobre as nossas palavras, sobre as nossas ações e sobre a nossa vida. Muitos, se você perguntar hoje, eles têm um culpado porque eles abandonaram a fé. Muitos vão dizer, eu parei por causa daquilo, eu parei por causa daquele, eu parei por causa do pastor, por causa da igreja, por causa do irmão, por causa do sei o quê. Mas meus irmãos, é preciso fazer que nem Asaf. Asaf estava reclamando de tudo, mas ele estava na presença de Deus, estava ali reclamando, mas na presença de Deus, até que o Espírito Santo dá um toque nele. Aí ele fala, vixe, tem nada a ver com ninguém, o problema sou eu, a doença está em mim. Alguém aqui já tentou comer quando está bem resfriado? Pense na comida que você mais gosta aí. Você está com aquele resfriado, mal, nariz escorrendo, não sente gosto de nada, e alguém traz e diz, come. E você fala, não quero. Mas você não comeu o dia todo. Não, mas eu não sinto cheiro. A comida é a mesma. A comida está com o mesmo sabor, com o mesmo tempero. Mas quando estamos doentes, não temos prazer naquilo que quando estamos bons nós temos. E é isso que acontece com muito cristão. Dentro dele está tudo tão ferido, tão doente, que quando ele lê a Bíblia não tem prazer. Quando ele escuta um hino não tem prazer. Quando vê um irmão não tem prazer. Quando tem a hora de ir para o culto não dá prazer. Mas a culpa não é de nada, é porque ele deixou-se ferir. Nós precisamos olhar como estamos hoje dentro e assumir um posicionamento. Tem que ser muito corajoso para falar, a culpa é minha. Irmãos, quando alguém te tratar com rancor, não retruca, não. Jesus diz que a gente dá o que tem. Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Quando alguém te ofende, deixa ela, não cai na cilada. Uma certa feita, um homem idoso me viu muito nervoso, e ele disse, Valdomiro, se você vê um cachorro mordendo um homem, você vai achar normal? Eu falei, coitado de quem o cachorro está mordendo, mas geralmente cachorro morde. E ele disse, mas se você vê um homem mordendo um cachorro, você vai achar normal? Eu falei, não. E ele disse, então quando você estiver com raiva, não entre numa luta com o cachorro, porque vai chegar um determinado momento que você vai se lembrar que não é cachorro, mas o cachorro não vai parar, porque ele é cachorro. Aquele dia eu aprendi muito, porque às vezes nós deixamos a nossa ira, a nossa tristeza nos igualar com aquele que não tem nada a ver conosco. É preciso ter posicionamento, é preciso assumir nessa noite uma posição e falar, o problema está comigo, Deus. O problema está comigo, Deus. O Senhor continua o mesmo, o Senhor continua eterno, o Senhor continua santo, o Senhor continua no teu trono, o Senhor continua curando, libertando, perdoando o pecado, mas eu me
deixei levar pelas coisas do mundo, e eu hoje estou aqui reclamando do Senhor, dizendo que tu não faz nada, dizendo que o Senhor não trabalha. Abra sua Bíblia. Eu quero ler com você Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Sabe, irmãos, eu acho que eu já preguei aqui, que às vezes a gente pensa que falando com alguém resolve. Quantos casais vêm pedir: pastor, eu estou com um problema com meu esposo, o que eu faço? Beija, diz que ama, perdoa ele. Aí ela sai e não faz nada daquilo. A nossa vida, escute isso nessa noite, para você começar a assumir o posicionamento espiritual da sua vida. Se você entender isso, ninguém te tira da presença de Deus. Se você entender isso, mal algum te tira da presença de Deus. Glória a Jesus. O que diz a Bíblia em Lucas 19? O rapaz tinha pegado a herança do pai. O rapaz tinha gastado toda a herança do pai com mulher, com bebida, com farra. Um dia o rapaz está dentro de um chiqueiro, querendo comer bolotas de porco, e nem as bolotas ele podia comer. Mas o texto diz algo que é lindo. A Bíblia diz: caindo em si, ele parou e falou: o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? É isso que Asaf está dizendo: ei, o erro é meu, o que é que eu estou fazendo? Eu estou ofendendo o meu Deus, eu estou questionando o meu Deus. Mas o problema está em mim, a doença está em mim, a ferida está em mim. Então, quando eu e você tomar a rédea e assumir que Deus é bom e que Ele está acima de nós, e quando não estamos vendo nada, não é porque Deus não está fazendo, mas é porque nós às vezes não estamos aceitando a resposta de Deus. Senhor, é para mim vir já já. Aí Deus fala: não. Aí a gente fala: mas eu mereço. Senhor, é para perdoar, perdoa. Não merece ser perdoado. Senhor, mas eu devo ir. Vai. Não, mas eu não vou. É preciso hoje parar um pouco e falar: o problema está comigo. Eu preciso começar a ouvir o que Deus tem e aceitar o que Ele tem para mim. Irmãos, Deus está às portas. Essa frase que está aqui atrás, eu creio plenamente nela. Aleluia. Olha o tanto de médico, olha a ciência, e nós estamos presos de novo por causa de um vírus, que para alguns é uma gripe acentuada, é uma pneumonia acentuada, mas temos tanta gente morrendo, os médicos não sabem o que fazer. Hoje eu falava com o irmão Paulo, que trabalha nos hospitais, e ele falou: pastor, muitos senhores morrendo, pastor. Ele trabalha nos hospitais, fazendo os hospitais novos para o coronavírus, e ele falou: pastor, ora, porque eu não posso ir na igreja, mas eu estou orando daqui, mas todo dia eu vejo muitos senhores morrendo. Aí alguém diz: ah, é os senhores. Pelo amor de Deus, tenha compaixão. São homens que deram a vida por um filho, por um neto. São homens que às vezes estão criando os netos, porque os pais de hoje são os pais meio frouxos. Faz os filhos e larga para os vô cuidar. É preciso nessa noite entender que Jesus disse: olha, vai ter peste, vai ter praga, mas não tenham medo disso, eu vou estar com vocês. Não fiquem com medo, mas se aproximem de mim. E é isso que você tem que fazer hoje: pegar isso daqui e falar: Senhor, eu preciso assumir a rédea da minha vida. Irmãos, nós não temos que ser vítima das emoções. Ai, pobre de mim. Pobre não, a decisão é minha e sua. Só que se eu e você se vitimizar toda vez a gente cai. Ah, mas entenda, esses dias eu falando com um jovem, e ele me contou uma história parecida com a minha, e eu disse para ele: olha, desculpa, eu entendo você, mas eu já dormi no galinheiro, eu já passei fome, eu já fui desprezado por pai, eu já fiquei longe de irmãos, de todo mundo,
mas eu nunca deixei que aquilo me transformasse numa pessoa ruim. E eu sempre pedi a Deus que eu pudesse sair dali para ajudar alguém. Não se faça de vítima. Quando tiver difícil, caminha, grita, pede socorro. Se ninguém te ajudar, Ele te ajuda. Vocês abriram a sua Bíblia, Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3? Examine seu coração, meu irmão. O Senhor, Ele pode tirar sua tristeza nessa noite. Asaf, ele vai reconhecer que Deus é bom. E eu queria ler esse versículo 22 e 23 de Lamentações, onde o profeta vai dizer: as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. As misericórdias se renovam toda manhã. Você já pensou se a gente tivesse uma conta bancária com 2.000 euros que se renovasse toda manhã? Todo dia de manhã, 2.000 euros. Todo dia de manhã, 2.000 euros. Meu Deus, que bênção é essa? Isso é a bênção que Jesus deixou. O perdão de Deus toda manhã está disponível para todo aquele que se arrepende, para todo aquele que vai até a Ele. As suas misericórdias não têm fim. E é por isso que Ele vai dizer no versículo 21: disso me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. Ele está dizendo o seguinte: traga a sua memória, meu irmão, que te dá esperança. Aí a Bíblia diz que Asaf volta atrás e fala: Senhor, tu és fiel demais. O Senhor abençoou o povo ali no Egito, com José, com Jacó. Senhor, o mar ouviu a tua voz e se abriu para o teu povo passar a seco. O que é que eu estou fazendo? O Senhor guiou o seu povo com mão poderosa através de Moisés e de Arão. Ele estava falando o seguinte: eu sei de onde eu vim, mas a tristeza, o sofrimento estava me cegando. E talvez você nessa noite só esteja cansado. Talvez nessa noite você só esteja cego por causa da dificuldade, por causa das incertezas, por causa das lutas que você tem enfrentado. Mas eu quero dizer para você que tem uma vida te esperando quando você sair do culto. Tem uma vida nova te esperando quando você sair desse culto. Tem uma vida nova esperando você sair daqui dizendo: eu vou fazer o certo, e o certo vai me conduzir aonde eu quero. Não importa se ninguém quiser fazer, se ninguém quiser me ajudar, eu creio que Deus vai me ajudar. E você vai sair de um estágio de reclamação para de adoração. A Bíblia diz que agora esse homem que estava reclamando, perguntando, ele está dizendo: tu és grande, quem é como tu? Mudou tudo. Quem é como o Senhor? Quem tem poder de abrir o mar, os céus e a terra, o monte? Meu Deus, como tu és lindo, como tu és belo. A tristeza vai embora, porque a Bíblia vai dizer que na presença de Deus, até a tristeza, ela tem que saltar de alegria. Então nessa noite, meu irmão, eu não sei onde você anda, não sei como você anda, mas se aproxima de Jesus. Se aproxime de Jesus, para que você possa ter alegria, não por algo que Ele vai te dar, mas por aquilo que Ele já te deu, que é a presença dEle no seu coração. Eu quero que você, para me fechar nessa noite, essa mensagem, eu queria ler com você Salmo 46, o verso 10. E eu queria que você escutasse Deus falando isso para você. Você que está em casa, você que está online, eu queria que você escutasse Deus falar isso para você. O Espírito Santo me diz que tem tanta gente aflita, tanta gente sem conseguir dormir, tanta gente pensando que agora acabou, mas Deus manda te falar isso nessa noite. Amém? Acharam? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado sobre toda a terra. Aquietai-vos. Sabe o que Deus está falando? Acalma esse coração, acalma esse coração. Para de ficar andando para lá, para cá. Eu preciso, não, para. É você e Deus agora. Não precisa mais se buscar. É você e Deus agora. Não, mas eu vou ver isso, eu vou ver aquilo. Para um pouquinho. Ele está dizendo: aquietai-vos. Saiba que eu sou Deus.
eu vou honrar a minha palavra, o que eu falei vai se cumprir, ainda que nada esteja visível aos teus olhos. Se a palavra saiu da boca de Deus, aquietai-vos nessa noite.